Só que há um momento em que você dá as caras. E eu queria entender como é que você percebe que, poxa, eu acho que chegou o momento de eu fazer aquilo que eu fazia lá atrás e nunca deu certo, já que eu tô com uma visibilidade. Como é que eu mantenho ela? Sim. Como é que foi esse momento? E, pô, tá parecendo uma entrevista, né? Era pra ser um podcast, tá parecendo uma entrevista. É que realmente eu tô muito interessado e acabo fazendo perguntas aqui como se fosse uma entrevista. Não, mas é isso. Porque eu quero entender a sua cabeça, como funcionou naquele momento, de entender. Claramente você não teve nenhum tipo de ego, por quê? Se o canal era seu, se o TikTok era seu, no segundo momento você iria pedir o seu irmão pra você ficar na frente das câmeras. Isso não aconteceu. Sim. Então, pra mim que tô aqui ouvindo, pra mim isso ficou claro. Mas eu queria entender que horas que tem uma virada de você entender que tava na hora de você meter as caras e a galera conhecer você. Tá. Então, o que aconteceu? Isso tudo aconteceu, não foi numa sexta, o show do Jorge Mateus, no sábado foi o show do Zé Neto. E aí, na segunda-feira, eu tinha que trabalhar, né? Eu já era sócio de uma doceria, que eu até continuo sendo sócio hoje, mas assim, eu tinha um trabalho normal, entre aspas, eu não podia viver, né, dessa parte de criação de conteúdo. Só que aí tava começando a chegar um monte de convite. Então, marcas começando a chegar, convites para entrevista. Eu falei, a gente precisa já pensar na parte 3, né? Então, continuar fazendo coisas, né? Fazer esse... Basicamente, assim, o cavalo, ele tava passando selado na nossa frente. Era uma oportunidade que a gente tava tendo que, assim, não vou ser, né? Mas o Brasil, muitas pessoas estavam olhando pra gente naquele momento falando, putz, o que eles vão fazer? Qual que vai ser o terceiro vídeo e tal? E aí a gente começou a conversar disso, eu e o Marcelo, né, que era essa pessoa da época. Só que o Marcelo, ele é uma pessoa assim, que ele é muito engraçado entre a gente e tal, só que ele não gosta dessa parte de criação de conteúdo. Então, diferente do Lucas, que sempre gostou e tal, o Marcelo ele sempre foi uma pessoa mais tímida. Então, ele falou, puta, não sei se eu quero isso. E a gente começou a dar meio que uma pirada, assim, sabe, na época, tipo, putz, vamos fazer a terceira, não vamos, o que a gente faz e tal. E aí eu comecei a pensar nessa continuação. Então, o que a gente precisaria fazer para continuar trazendo esse holofote? Porque é o que você falou, muitas pessoas viralizam, mas às vezes não sabem aproveitar, não tem conhecimento, ou não gostam, não querem viver daquilo. Muito pelo contrário, às vezes odeiam, né? A rede social, isso acontece muito. Então, a gente ficou nessa dúvida, assim, mas a gente entendeu que era uma oportunidade muito boa. Então, por exemplo, alguns dias depois a gente fez uma publicidade que foi para Rappi, que era uma, né, marca de aplicativo e tal, que foi meio que na mesma linha. Então, começou a entrar um dinheiro e a gente falou, putz, a gente pode viver disso. Só que, de novo, o Marcelo ele não gostava disso, que era a dupla do vídeo, né? E a gente começou a repensar e ele falou, eu não quero viver minha vida aqui, porque ele toca um aras lá na nossa cidade, né? A cidade dos meus pais, que é Avaré. Putz, não gosto disso. Eu falei, não, beleza, não tem problema, eu quero seguir, eu vou continuar fazendo. E aí eu comecei a ter várias ideias de vídeos, então coisas que eu já fazia, mas até então que eu não gravava, eu falei, putz, agora é o meu momento. Por exemplo, impostor, né? Impostor do Pânico e tal, eu sempre gostei dessa pegada de invadir lugares, de, né, tentar dar uma zoada nesse sentido, e era uma zoeira que eu tinha com os meus amigos. E aí eu comecei a pensar, putz, o que eu posso fazer para tentar viralizar novamente? Aí eu tive, sei lá, uma sacada que tava tendo, sei lá, algumas semanas depois, teve um show do Fernando Sorocaba em Avaré. E aí tinha visto um vídeo de um cara, de um youtuber gringo, que eu gosto bastante de pegar algumas referências fora. Eu acho que isso, pra quem trabalha de conteúdo, é muito importante, né? Tentar pegar referências, vídeos já validados. Não copiar, mas, né, tentar entender o que funciona e fazer da sua forma. E aí eu vi um vídeo de um cara que ele tava tentando entrar em vários lugares com uma escada. Aquelas escadas enormes, ele tinha uma teoria, acho que se não me engano ele entrou no cinema, sei lá. Ele falou, eu consigo entrar em qualquer lugar com uma escada. E aí eu comecei a trazer isso pro meu ambiente. Eu falei, putz, será que eu consigo entrar num show com uma escada? E aí tava tendo um show lá em Avaré também, que era do Fernando Sorocaba, eu peguei uma escada, aí foi toda uma mobilização dos meus pais, terem que me levar lá à tarde com uma escada, porque imagina, eu ia entrar pro show e depois a escada onde ia ficar e tal. Aí eu consegui entrar no show com a escada, foi muito engraçado. Eu gravei, depois subi no palco. Eu sempre fui muito cara de pau, assim. Eu não tenho muita vergonha, assim. Eu entro nos lugares, meio que quando eu tô gravando, eu coloco um personagem, sabe? Igual o Impostor fazia. E aí coloquei, tipo, um fone de ouvido. A hora que eu vi, eu tava em cima do palco com o pai do Fernando Zor, que é o Fernando, né, da dupla Fernando Sorocaba, conversando como se eu fosse da produção do show. Não, tá muito legal, pô, parabéns. Ele tava acompanhando ali o show. E aí eu comecei a fazer essas maluquices, assim, sabe? A galera começou a adorar.
Porque eu sempre gosto de fazer vídeos meio diferentes, assim, sabe? Então eu gosto de fazer ideias que a galera assista o vídeo e fala, meu, o que, que esse maluco tá fazendo? Sabe? Tipo, meu, entrando numa escada, nossa, eu quero assistir esse vídeo. E aí começou e foi indo. Então, basicamente essa foi a trajetória. De eu sair da risada pra começar a entrar na câmera. Aí, né, testando alguns formatos, entendendo o que, que a galera gostava. Então, vídeo de invasão, a galera gosta, beleza. Hoje em dia eu não faço mais, mas eram vídeos que a galera adorava quando eu fazia, entrando em lugares, já subindo em palco, já invadi palco da Luísa Sonza, subia lá no palco, fazia meio que uma produção. Então, ficava testando esses formatos e entendendo o que a galera gostava. Foi aí essa é a história por trás. Que isso, genial, irmão. Eu acho que eu vou maratonar teus vídeos, pô. Porque Meu Deus, claramente muito já alguns vídeos chegaram pra mim. Mas, cara, é maravilhoso. Sim. Eu tô imaginando, assim, enquanto você tava contando a história pra mim, eu tava só imaginando. Se você levou aquelas escadas que você consegue abrir e ela fica aberta assim, irmão, dava pra você abrir no meio do show e você ia ficar acima de todo mundo também. Não, mas tu foi muito além. grande. Você subiu no palco com ela, pô. Aham. Caramba, tipo assim, tô com uma escada aqui. Tem um palco ali. Eu não conseguiria subir sozinho, mas eu tenho uma escada. Exato. A escada e o fone de ouvido, isso é importante mencionar. Porque, sabe aquele entendi. fone de segurança? Sabe aquele Tá. tipo que a galera meio que usa em walkie-talkie e tal? Sim. Em determinado momento eu comprei nesse site, assim, apareceu pra mim e tal. Eu falei, puta, vou comprar isso aqui, em algum momento eu vou usar. E aquele fone, ele dá muita autoridade. Dá. É tipo um crachá. Porque, exato, é melhor até que um crachá. Porque a galera pensa e fala, puta, esse cara não é um convidado, alguém que tá aqui no show. Ele é alguém da produção, ele é da banda, ele é técnico de som, alguma segurança, alguma coisa ele é. Sim. E aí eu meio que posturado, assim, cara meio de sério, assim, porque você também tem que ser meio... Não pode ser bonzinho, olhar todo mundo nessas partes, você tem que ser meio, né, narizão em pé e entrar. E aí entrava e consegui, cara, com esse fone, porque ele dava muita autoridade.